Vamos lá. Estabelecendo essa ideia aqui de que eu tenho uma caixa, um ponto de partida. Vou começar a praticar isso. Então, o que vai acontecer com essa primeira caixinha aqui? Situação 1, né? Situação de um ponto de fuga. Então, essas linhas de profundidade estão se aprofundando aqui, se distorcendo até um ponto imaginário que está ali dentro, ok? E o que vai acontecer com ela é que, conforme eu vou rotacionando, eu vou vendo mais uma determinada face, né? Por exemplo, vou fazer um movimento de rotação para a direita, né? Ao longo do eixo, ó, de um eixo que eu vou desenhar aqui, ó, que está atravessando esse objeto aqui no centro. Um espeto, vamos colocar assim, né? Porque é aí que o bicho começa a pegar. Porque é aqui que eu consigo visualizar a seguinte ideia. Gente, há como é que eu posso pensar? Há uma demanda que eu acho que é muito maior de pensar essa relação de qual plano está visível, de cima, da frente, de trás, o que é que eu estou vendo conforme eu rotaciono, o que é que eu não estou vendo. Acho que essa é o grande macete, isso que vai dar para a gente a percepção tridimensional no final das contas, né? Então vamos lá, vou rotacionar um pouquinho. O que é que acontece quando eu rotaciono? O que é que eu estou visualizando? Ó. Então isso aqui, essa lateral, conforme ela rotaciona, né? Vou usar ela como uma âncora aqui. Vou até, como ela vai se aproximar mais de mim um pouquinho, eu vou até me tomar liberdade aqui, poética, de fazer o quê? De até aumentar ela um pouquinho, mas não precisa ficar preso nessas tecnicalidades, não. Então ela se aproximou um pouquinho, né? Porque ela rotacionou. Veja, de cima, vamos ver isso aqui de cima? Vamos ver isso aqui de cima, ó. Vamos fazer da seguinte maneira. Vamos ver essa mesma cena acontecendo de cima. Vou até fazer com a régua aqui para todo mundo visualizar bem. E vou até fazer inclusive sabe o que seria legal? A gente fazer uma brincadeira aqui, ó, com um círculo e deixar ele concêntrico aqui, ó. Vem comigo aqui. Então, essa cena aqui, eu estou rotacionando, certo? A gente está enxergando, a gente está vendo isso aqui desse ponto aqui de baixo, tá? Então, essa caixa, no momento que ela vai rotacionando para a direita dela aqui, ó, veja essa ideia, né? Ó o movimento. Essa aresta daquela quina ali, estava ali na frente, né? O que é que vai acontecendo com ela? Ela vai vindo para frente, né? Ou seja, ela aumentaria um pouquinho, percebe? Isso aqui visto de cima. Eu passo a visualizar esse plano começa a se distorcer porque aquela linha se afastou. Então veja aquelas dinâmicas começando a se sobrepor aqui agora, né? Isso é uma ideia muito interessante que eu gosto de pensar, tentar ter em vista, ó, esses vários pontos de vista mesmo, né? Imaginar isso aqui de cima, como é que ela está se relacionando. Porque esse é a grande parada da perspectiva, te dar essa percepção tridimensional, pô. Não é para te ensinar e te forçar a desenhar todas as situações de ponto de fuga. Mais uma vez, isso é evitar, né, se limitar nessa questão. É justamente o oposto disso. Então aqui o que é que acontece? Quando há essa rotação, a gente pode observar dois fenômenos acontecendo, né? Primeiro, a gente já comentou aqui, vou repetir apenas, né? Vou me permitir ser bem repetitivo, porque eu sei que o tema é bastante denso e foco de várias dúvidas para várias pessoas. Começo a revelar aqui, portanto, né, essa lateral, né? A lateral começa a aparecer ali, as partes transparentes, vou desenhar aqui também. Cara, dois fenômenos, atenção. Aparece mais uma face, né, e menos outra. Né? Isso aqui, a ideia é que isso vai perdendo área visível, né? Afinal você vai rotacionando cada vez mais estreito, em proporção, conforme uma cresce, a outra diminui, né? Naturalmente parece a ideia. O que mais que eu posso observar? Posso observar também que nesse lado que aparece menos há uma maior distorção, né? Ou seja, haveria um ponto de fuga mais próximo, o outro tem uma menor distorção. Por que menor ou maior distorção? Pensa o seguinte, qual é a realidade? A realidade é que são paralelas. Então, se está mais próximo da realidade, tem uma menor distorção. Se está mais próximo de ser paralelas, como é esse caso, está mais próximo da realidade, está menos distorcido, né? Se aquele está mais distante de estar paralelas, de estar mostrando como realmente é na vida real, está mais inclinado, está mais distorcido e, portanto, mais rotacionado aqui no nosso caso também, né? Percebe? Então, conforme eu vou rotacionando, eu tô meio que competindo por espaço dentro de uma determinada área aqui. Então, veja, vamos usar de novo essa aresta como referência para trazer ela, ó, mais um passo à direita. Então, quando eu trago mais um passo à direita, vamos tentar blocar aqui no sentido de que o que é que vai acontecer? Vou
tem uma distribuição equidistante dos planos, né? Ou seja, eles vão ficar iguais com o mesmo ângulo. Ou seja, esse ângulo que eu vou trabalhar aqui, ó, tem que ser um intermediário entre esse atual, né? Então talvez um pouco mais inclinado aqui, um pouco menos do que o oposto daquele anterior. Estou refletindo esse plano aqui, né? Então não pode ser nem tão aberto, nem tão fechado. Um meio termo, né? Porque ele está entre as duas situações, digamos assim, né? Ó. Então teria um... Então é o ângulo, é uma questão. A área visível. Então esse canto que está mais próximo da gente, ele está levemente maior, com certeza. Certamente, né? Ó, então a área visível também aumenta um pouquinho, né? O espaço que eu vou mostrar desse lado vai aumentar um pouco. Vamos fazer aquela visualização de cima, né? Também. Ó. E aqui eu perco um pouco de área visível também. Eu acho que poderia ser até um pouco maior ali fora, tá? Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Aí tudo bem também. Não precisa ser uma coisa super precisa, não. Pode ficar de boa. Ó. E tá mais ou menos que seja mais ou menos o mesmo ângulo e mais ou menos a mesma área, mesma proporção que aparece. Então, o bagulho é tipo mais ou menos assim, ó. Nosso planinho aqui já vem aparecendo mais, né? Ó. O que é que aconteceu na prática com relação aos pontos de fuga? Vamos fazer essa reflexão, ó. Aqueles pontos mais próximos, aquele mais distante. Eles agora estão equidistantes, né? Uma distância intermediária entre o que a gente tinha. Usando como referência agora nossas forminhas aqui, ó. Essa é essa situação, certo? Deixa eu rasterizar essas camadas. Ó. Já essa aqui, né? Eu estou enxergando aqui de baixo. Tá alguma coisa mais ou menos assim, né? Já essa aqui, eu estou enxergando diretamente abaixo, já está alguma coisa mais ou menos assim, né? Então, como isso está vindo por conta desse movimento, ó, esse canto ele vai vindo mais e mais para frente, né? E por isso a gente pode considerar, se eu for fazer ali, eu não estou considerando com tanta precisão isso não, mas eu poderia considerar que conforme ele vai se aproximar da gente, ele vai ficando maiorzinho, certo? Veja que a gente pode considerar inclusive essa ideia, né? Vamos pegar o rosa aqui, ó, né? Já que eu tenho esse rosa aqui do lado, então o rosa ali não está aparecendo, o rosa começa a aparecer para mim aqui, né? Ele começa a aparecer mais, ó, até os espaços que eu tenho entre as caixas, ó, entre os planos, começarem a se inverter. Porque basicamente o que é que eu vou ter na próxima aqui? A gente já tá ligado mais ou menos, né? O que é que a gente vai ter num próximo aqui? A gente vai ter basicamente esse outro ao contrário, né? Ó, vamos fazer aqui uma nova caixinha, mas basicamente na prática vai ser aquele ali, só que ao contrário, ou seja, eu vou ter agora essa lateral, né, ainda menos distorcida, então essa inclinação vai cair bastante. Você pode até considerar aquela como a gente já vinha fazendo, passando pela quina da frente, ó, só que agora a inclinação vai ser mais aberta, ó. Então perceba que o grande X da questão do ponto de fuga, na verdade o que ele faz? É dar esse ângulo dessas arestas, né? Ó, uma área gráfica, ou seja, a área que aparece aqui pra gente desse plano da lateral, né? Um pouco maior. Aquela área frontal, agora inverte-se a relação, né? Então a distorção fica mais intensa, indicando que teria um ponto mais próximo, ó. E você acaba invertendo essa ideia, né? Uai, ó. Vou me permitir fazer também, naturalmente, as linhas transparentes aqui, a linha da área que a gente não está visualizando. Até que, se eu rotacionar mais uma etapa aqui, eu possa ter, vamos pular para o inverso ali, ou seja, eu rotacionar, né, até ter uma nova situação de um ponto de fuga, só que agora vendo a lateral de frente. Percebe o que está acontecendo? Tá claro para vocês, gente? Vocês querem tirar alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida, nenhum questionamento? Tá tudo sob controle aí? Me contem. Vocês estão por aí ainda? Vocês estão tentando fazer junto? Vocês não estão tentando? Como é que tá aí? E aí a gente tem agora isso aqui dominado totalmente pela lateral ali. Não é, rapaz? Deixa eu pensar numa dúvida. Não precisa tirar dúvida não, bem. Rotacionou. Percebe? Então isso aqui é legal pra caramba, né? Pô, da hora. But é só o começo da conversa, né? É só o começo da conversa. Por quê? A questão vai pegar quando as relações começarem a aparecer. Quando essas relações começarem a aparecer na rotação também, considerando o terceiro ponto de fuga. É aí que o bagulho fica mais complexo, né? Fica mais complicado. Tem algumas sugestões aqui para tentar contornar isso. E a gente pode continuar conversando aqui. Vamos...